Olá, aluno! Olá, aluna! Sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui hoje para ministrar uma aula que é direcionada aos alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema da nossa aula é escravidão e resistências. Um tema muito importante para a gente compreender, né, esse processo aí de desenvolvimento de lutas e de movimento por parte da população africana que foi trazida forçadamente para o Brasil no contexto da colonização. Então, na aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais a respeito da escravidão e as formas de resistência utilizadas pelos escravizados. Espera-se que ao final dessa aula você seja capaz de compreender os movimentos de resistência por parte dos povos africanos que foram escravizados no Brasil. Contextualizando, de qual momento a gente vai tratar hoje? É muito importante que a gente compreenda, né, de que contexto nós estamos falando. Então, a gente está falando de um Brasil que vivia aí dentro de um sistema que é o sistema colonial. O período, especificamente falando, é do século XVI ao século XIX. A gente tem aí uma situação que é o tráfico de pessoas, né? Então, muitas pessoas foram trazidas da África para fazer o trabalho no Brasil, um tipo de trabalho forçado. E a gente entender como o continente africano ele se tornou um alvo de muita cobiça por parte dos países aí, nesse sentido do tráfico de pessoas para trabalho escravo. Aqui nós temos as principais rotas, né, desse tráfico. A gente percebe que do continente africano a gente vai ter a saída de muitos povos que vão para várias regiões da América, né, tanto a América do Norte como a América Central e a América do Sul. Chama atenção que a América do Sul, especificamente o Brasil, é a região que mais recebe pessoas nesse contexto, mas percebemos também que a gente tem aí a questão de rotas que vão ser direcionadas para a Europa, para a África e, né, em outras regiões. Povos africanos. Pensar aí a transferência forçada, né, o deslocamento forçado dessas pessoas, é muito importante passar por uma reflexão sobre esses povos, sobre as características desses povos. Compreender que povos que viviam na África tinham costumes, características culturais, religiosidade, né? Tudo que fazia parte daquela vivência e aquilo que foi perdido, né, quando eles fazem essa travessia forçada. Então, a gente compreender que a África ela é formada por muitas etnias é muito importante. Entender que os grupos que vieram para o Brasil eram grupos diferentes, né? Então, a gente tinha grupos bantus, gegês, nagôs, haussás. E entender que, enquanto grupos diferentes, eles tinham características diferentes. Compreender também que entre grupos étnicos era muito comum ter línguas, dialetos que eram também diferentes, né? E quando a gente entende isso, a gente consegue imaginar qual era a situação desses povos no Brasil. Eram arrancados de sua terra, né? Não conseguiam ir muitas vezes o contato, porque essas etnias diferentes elas eram misturadas dentro de um mesmo grupo, justamente para dificultar aí a associação e a comunicação, né? E é bom refletir como tudo isso é desconsiderado quando a gente tem esse movimento forçado desses povos para a América, né? Para o Brasil especificamente falando. Então, cada etnia ela carregava, né, sua visão de mundo, seus costumes, suas características, seus códigos de comportamentos que eram bastante diferentes, né? No Brasil, esses povos tornaram-se força de trabalho, né? É fundamental para a produção da cana-de-açúcar, né, e para a produção açucareira. Eles foram tidos pelos seus senhores como um bem, né? Algo de valor que esses senhores tinham a posse, portanto eles poderiam dispor, negociar, né, esse bem, já que ele era aí, valioso no sentido de rentabilidade financeira, né, e não no sentido de consideração do que a gente está falando, que é de uma pessoa, de um ser humano, mas então ele tinha um bem de valor que passava por negociações. A condição do escravizado como uma mercadoria, ela era considerada como algo natural nas colônias. Isso nos chama muita atenção, né? Que até mesmo a Igreja Católica, ela deu respaldo a essa escravidão, né? Ela não se opôs a esse processo. E a gente tem até informações, né, documentais que vão dizer de organizações da Igreja que possuíam escravo também. Então, a gente percebe que se naturalizou algo,
né, que a gente tem dificuldade de entender como se pode naturalizar, mas isso acabou se tornando comum aqui no Brasil, nesse período de colonização. Quais eram os argumentos utilizados para justificar o trabalho do escravizado? Um dos argumentos muito comum é que esse tipo de trabalho já existia na África, né? Então, a gente não está fazendo nada de errado. Lá eles já fazem isso, nós estamos reproduzindo aqui. É um argumento bastante limitado e a gente tem que tomar muito cuidado, porque o tipo de escravidão que acontece na África, ele é muito diferente do que acontece no Brasil. Na África, nós temos diversos grupos e a gente tem, sim, conflito entre esses grupos e muitas vezes acontecia de um grupo se tornar prisioneiro. Então, a gente tinha muitos prisioneiros de guerra ou também pessoas que ficavam endividadas, se tornavam escravas. A escravidão que acontecia lá, ela não arrancava as pessoas do seu lugar, né? A pessoa continuava ali naquela região onde ele tinha seus costumes. A pessoa, muitas vezes, ela era incorporada pelo grupo onde ela estava, né, que ela era levada. O tipo de trabalho, ele podia ser os mesmos trabalhos, inclusive de pessoas livres. Era muito comum, a partir de tempos de convivência, essa pessoa ela ser incorporada dentro daquela sociedade, né? Então, é muito diferente do que a gente vivenciou no Brasil, que aqui a gente teve uma escravização que foi muito mais brutal, né? A gente tem não só a brutalidade por parte da questão do trabalho, como nós temos também essa questão do deslocamento, da perda de contato, dos laços culturais, né? Esse sentimento aí de distanciamento e a condição de tratamento que era dada a essas pessoas. Outro discurso muito comum é a questão de oportunidade de conhecer a verdadeira religião. Sustentava-se que, ao trazer africanos para o Brasil, estaria oportunizando eles a ter um contato religioso, né? E isso é uma afirmativa que desconsidera totalmente toda a diversidade e riqueza religiosa que está presente no continente africano, né? Que já estava presente nesse continente. E a outra justificativa é aquela de tratar os negros como inferiores e, portanto, não ter problema aí em escravizá-los. Quais eram as condições de trabalho que estavam presentes aí, né, na colônia, no Brasil colônia? A gente tem a questão da extensa carga de trabalho, né? Então, trabalhava muito tempo, um trabalho que era muito pesado, né? Para que mantivessem aí a disciplina, vamos dizer assim. Nós tínhamos utilização de vários instrumentos, né, de violência e de tortura para com os escravizados, né? O uso de castigos cruéis era muito comum. A gente sabe que, por um lado, havia uma preocupação de não ferir a ponto de se perder esse bem, né, que era a pessoa escravizada, mas a gente sabe também que muitas vezes é utilizada a violência extrema para servir como exemplo para que outros casos, né, não aconteçam, né, seria um tipo de punição exemplar. A gente tem que tratar também, quando nós falamos de toda essa violência, essa brutalidade com que os escravizados eram tratados, de algumas condições, né, que seriam aí concessões que eram realizadas. Então, poderia acontecer de ter negociações em que o senhor permitisse que o escravo, durante alguns dias, trabalhasse em alguma terra para produzir algo. Isso acontecia também. Essas concessões, nós precisamos entendê-las como fruto da resistência dos africanos que usaram do confronto e da negociação como meio, né, de buscar novas conquistas. Então, esse é um assunto muito importante para a aula de hoje, resistência. Entender como essa resistência, ela vai ajudar nesse processo aí, né, de concretização aí de algumas conquistas importantes. Então, vamos conceituar a palavra resistência. De que a gente está falando, né? Então, ato ou efeito de resistir. 2, propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Então, nós vamos entender como esses povos africanos que foram trazidos e escravizados no Brasil, eles vão reagir à dominação de outros grupos, né? No caso aí, a dominação do senhor, do colonizador, que vai aí, né, direcionar esse trabalho no Brasil. Então, a resistência. A gente precisa compreender que os escravizados, eles não ficaram passivos diante de toda aquela situação. Nós precisamos entendê-los como sujeitos ativos, né, que compreendiam e buscavam meios de alterar a situação que era vivenciada, né, seja por meio da negociação, seja por meio da manutenção dos seus hábitos, né. Existia aí uma força de resistência em que ele se colocava a negociar e a buscar uma condição de vida que fosse menos
pior do que aquela que ele estava sendo colocado, né? Já que a condição de ser retirado do seu local de vivência, de ser trazido forçado, né? Ela já é uma condição aí extremamente degradante, né? É extremamente prejudicial. Então, várias formas de resistência elas foram desenvolvidas, tanto as resistências individuais como também as resistências coletivas, né? Nós podemos falar aí de resistências individuais, né? A questão do suicídio, do aborto, uma prática chamada de banzo, que hoje a gente fala sobre uma melancolia, uma depressão, né? Uma apatia por parte da pessoa, né? Que não reagia ao trabalho, e as fugas também elas aconteciam muito individualmente e coletivamente. O suicídio chama muita atenção porque não é uma prática comum na África, né? Ela é uma prática que vai acontecer em grande escala no Brasil ou em outros locais onde havia essa escravização, justamente como uma resposta àquelas condições, né, que o escravizado vivenciava. A gente tem como resistência coletiva também as fugas, que poderiam ser individuais ou coletivas, mas a gente tem a manutenção dos rituais e das crenças, né? Seja a manutenção aí das suas danças, da sua religiosidade, mesmo que para isso muitas vezes era necessário aí associar os seus símbolos religiosos, né, a outros símbolos, uma forma aí de manter essa cultura viva. Muitas vezes eles faziam essas associações, né? Mas não deixa de ser um importante ponto de resistência. Também a gente tem a questão dos ataques aos senhores e a formação de quilombos como forma de resistir à situação que o tipo de trabalho escravizado estava aí oferecendo a esses povos, né? Sobre os quilombos. O que são quilombos, né? São esconderijos que eram localizados em áreas mais remotas, na maioria das vezes áreas mais distantes, de difícil acesso. Podia ter também, né, quilombo que tivesse uma região de mais fácil acesso a algum tipo de estrada para facilitar a movimentação, no caso até de busca de modos de sobrevivência, mas grande parte destes estavam em locais de difícil acesso, né? Eles usavam várias formas de defesa, então a gente tinha até mesmo o uso de armadilhas em torno da região do quilombo para impedir a aproximação, né, daqueles que iam buscar as pessoas que estavam sendo aí, né, ficando nesses lugares como forma de manter aí a sua vida longe da escravização, né? A gente tem aí várias regiões em que esses quilombos são formados. Então, muitas pessoas iam para essas regiões buscando o melhor modo de viver. A gente pode falar tanto de escravizados que fugiam desse trabalho, a gente pode falar de alforriados, né, pessoas mestiços, mais pobres, pessoas que buscavam um modo de vida, né, que o integrasse e que lhe desse uma condição, né, mais digna, né, e no caso dos fugitivos era uma forma de sair daquele trabalho compulsório, obrigatório e daquelas situações de violência que eles vivenciavam. Um dos quilombos mais importantes que nós temos na história é o chamado Quilombo dos Palmares, né? Ele foi formado no século XVII. Foi um quilombo que ele cresceu muito, ele chegou a ter uma população muito grande. Ele estava no estado do Alagoas, e um importante líder da história desse quilombo é o Zumbi. O Zumbi foi responsável por várias investidas, né, contra aí a tentativa de dominação desses povos. Então, a gente tem muitos movimentos em que nós tínhamos a tentativa de recapturar esses povos escravizados que haviam fugido e é uma resistência muito forte que era organizada pelos membros dos quilombos e destaca-se aí a figura do Zumbi, né, que chegou a resistir a algumas das expedições que eram muito fortes, né, nesse período aí de tentativa de dominação. Então, várias expedições foram derrotadas por esse movimento e a luta do Zumbi ela durou cerca de 14 anos, até que ele foi capturado, né, e ele foi morto e foi exposto para servir mais uma vez de uma punição exemplar. A data de morte do Zumbi dos Palmares ela é hoje um marco importante para o Dia da Consciência Negra no Brasil, né, que é um dia aí que é importante para a gente celebrar, repensar a condição aí do afrodescendente, né, do afro-brasileiro, mas a gente precisa compreender também que ele é um dia
importante, mas dentro de todos os outros dias que a gente precisa tratar a respeito do assunto, né? Que não podemos destinar apenas um dia, mas entender que há uma referência muito forte aí à questão da morte do Zumbi dos Palmares com relação a esse dia. E chamo a atenção aqui para o Quilombo dos Arturos, que está presente em Contagem, né? Muito próximo de nós, mineiros, vamos dizer assim, para a gente poder compreender um pouco mais dessa história. Ele é um quilombo que ele foi formado aí, né? Por remanescentes, o seu fundador, né, a pessoa que deu origem a essa comunidade veio da Angola, né, e aí seus descendentes eles vão dar continuidade. Ele é considerado um dos quilombos mais originais que a gente tem, porque eles guardam suas características, seus ritos, várias comemorações acontecem ao longo do ano, tudo uma referência ao resgate e à valorização e ao fortalecimento desses traços culturais importantes, né, que foram herdados aí da África e dos seus descendentes que aqui estavam, né, estiveram e permanecem no Brasil. Vamos testar nosso conhecimento a respeito do assunto de hoje? Olha, a identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas, ou negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento, no século XV, do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu o caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano e de seus povos. Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que, letra A colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. Letra B, a existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. Letra C, o surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. Letra D, a exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna. Letra E, a colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. Vamos revelar aqui, né? A questão aí, a resposta é a letra D. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da Idade Moderna, né? Então, essa expansão, ela se dá no continente africano, inicialmente, né? E depois a gente tem a chegada à América e acaba que nós temos muitas relações comerciais que vão aí contribuir para que esse processo aí de escravização de pessoas vindas da África, ele se consolidasse, né, no Brasil e na Europa como um todo, né, com a África. A ideia aqui agora é que nós possamos fazer um mapa conceitual de tudo que foi tratado hoje, né, a respeito da escravidão e principalmente a respeito da resistência à escravização de pessoas. Então, nesse mapa a gente tem como eixo central aí a questão da escravização e dessa resistência, e você pode ir elencando algumas outras características que são importantes a respeito da aula de hoje. Os mapas conceituais, eles ajudam muito nos estudos, é uma maneira de consolidar tudo aquilo que foi visto. Então, eu trouxe aqui algumas ideias para esse mapa, né? Eu espero que você faça o seu com aquilo que é importante, aquilo que te leva a relembrar o assunto que foi tratado. Aqui eu falo sobre as formas de escravidão, né? As formas de resistência à escravização, como as formas coletivas, que a gente pode citar, né? Fugas e rituais, formas individuais, você ter aborto e suicídio, mas você pode colocar mais características que julgar importante. Fique ligado, na próxima aula nós traremos outros assuntos para trabalhar juntos, para rever e estudar juntos aí, tá? Até lá!